Glória a Deus por isso, amém? Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração essa semana e eu quero então partilhar essa palavra com vocês. E o tema dessa mensagem é um tema meio enigmático. Coloque para mim o tema dessa mensagem, dessa manhã. Jesus veio para que você acha que Jesus veio? Para que você acha que Jesus ele veio? Quando nós olhamos para o ensinamento de Jesus, nós vamos observar que tudo o que Jesus fez foi para nos ensinar. Foi para mostrar para nós um caminho. Foi para mostrar para cada um de nós como devemos então agir, como devemos então seguir, como nós devemos então fazer. Em toda a história da palavra do Senhor, é isso que o Senhor, Ele mostrou e determinou para o nosso coração e para a nossa vida. Jesus, Ele veio para tantas coisas, mas hoje nós vamos então pegar aqui uma fatia daquilo que Ele veio fazer e nos ensinar, para nós então reconstruirmos em nossa mente, em uma geração tão perversa. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós não fazemos parte desse mundo, amém ou não amém? Porque o mundo, ele quer honra. Observe, as pessoas querem honra, as pessoas querem bajulações, as pessoas querem elogios, as pessoas querem alguém que sempre esteja servindo ela. E isso, irmãos, nós não precisamos ensinar de forma alguma. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. É a hora que vocês verem ele, vocês brinca com ele um pouquinho. O Lucas, nosso filho menor, eu acho que o Lucas tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos. Se ele tivesse uns 5 anos de idade, talvez. O Lucas, ele olha bem para a mãe dele e fala assim para a mãe dele: mãe, eu quero ter um servo. É isso, né, bem? Eu quero ter um servo. Um servo que me coloca meu sapato, um servo que me traz, fica me abanando quando está calor. Quem ensinou isso para esse menino? Pare para pensar. Mas fala a verdade, você não gostaria que tivesse alguém que fizesse tudo por você? Hã? Você gostaria de sair então lá do seu banho e ter lá sua roupinha lá tudo certinho lá para você então usar? Você gostaria de chegar na tua casa e não ter nada para você fazer? Não ter uma louça para lavar? Não ter uma roupa para lavar? Não ter a casa para limpar? Cadê as irmãs aí? Vocês gostariam disso ou não gostariam? Porque essa é uma natureza, eu não sei o que tem dentro de nós, irmãos, mas isso grita para nós então querermos isso, queremos então ser servido. Mas eu estou aqui nessa manhã para dizer a vocês que Jesus ele não veio para ser servido. Jesus ele veio nos mostrar o caminho do servir. Por isso que a igreja está vivendo um grande diferencial daquilo que realmente é o cristianismo. Você já deve ter visto alguma pessoa que se diz cristão, usando então a sua forma, usando então a sua posição, pisar ou massacrar alguém. Fazer então algo com as pessoas para deixar ela então para baixo. Só que esse não é o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é completamente contrário a essa situação. Por isso que nós precisamos aprender a servir. Vamos para o texto de João, capítulo 13, versículo 1 em diante. Diga assim comigo: Jesus veio para servir. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga: Jesus veio para servir. João 13 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, nós estamos diante da ceia,
Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltaria para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que ele estava cingindo. Olha aqui, pense comigo, observe aqui o que eu estou falando para vocês sobre a forma que Jesus ele ensinou. A forma de Jesus nos ensinar foi fazendo. Jesus ele veio para servir as pessoas. Ele olha para toda aquela situação diante da mesa e ele diz assim: olha, eu vim para mostrar para vocês como vocês devem então fazer. Ele tira a sua roupa de cima, a sua túnica, coloca então uma toalha sobre si no seu ombro, se ajoelha e vai então lavar os pés daqueles homens que ali estavam. Agora, se hoje eu colocasse aqui uma bacia com água, pegasse uma toalha que tinha sido centrifugada pela máquina, desse para você, a maioria de vocês aqui iriam lavar o pé do irmão que está aí do teu lado. Por quê? O pé do irmão aí, bom, pelo menos de alguns, estão cheirosos. Alguns não. Alguns têm um chulezinho aí. Mas a maioria estão cheirosos, pelo menos lavaram. Talvez ontem, que foi sábado, é um dia de tomar banho, com certeza tomou banho, lavou então os pés e então enxugou. Mas naquela época não, as pessoas andavam dias, as ruas não tinham então asfalto, as casas não tinham então chão, não tinha carpete, não tinha nada. Simplesmente os pés deles estavam cheios de terra. E ali então foi o grande desafio, Jesus mostrar, e essa era uma tarefa da pessoa menor daquela casa. Você deve se lembrar que na época passada tinha muitos escravos. As pessoas então compravam os escravos e colocavam sobre a sua casa. E aqueles escravos pegavam então e faziam os trabalhos menores, mais simples, que deveriam ser feitos. E esse era o trabalho do escravo, principalmente daqueles que haviam acabado de chegar, ser comprado naquela casa. E aqueles escravos então tinham a responsabilidade, a incumbência de lavar os pés das pessoas que chegavam naquela casa. Mas Jesus disse assim: não, diante de mim, as pessoas que estão ao meu redor, eu decido então servir. Irmãos, olha que coisa forte. E nós olhamos para essa história hoje e falamos assim: poxa, mas como? Jesus, a hora que foi lavar os pés de Pedro, ele era aquele cara meio que estressado. Não sei se tem alguém estressado assim, mas Pedro ele tinha então essa personalidade. E a hora que Jesus foi lavar então os pés de Pedro, Pedro falou assim: não, Senhor, eu não. Senhor, eu não vou deixar o Senhor me lavar não. Ele falou assim: se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Então tá bom, Senhor, lava tudo. Então ele já mudou de ideia. Então aqui hoje eu venho trazer para vocês, queridos, uma mensagem onde você precisa compreender e fazer um paralelo. Como você está e como o seu coração está. Seu coração está apenas para ser servido, ou seu coração está disposto em servir? E quando eu digo em servir, eu digo em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ter a característica de servos. Nós precisamos ter então o DNA de servos dentro de nós, prontos e preparados para servir diante daquilo que me foi então determinado, daquilo que foi então necessário diante daquilo que eu estou vivendo. Jesus ele mostrou isso. E um pouco antes, é muito assim estranho, porque no meio dos discípulos, porque sempre, principalmente se tratando de uma igreja como a nossa, que é uma igreja numericamente grande e tudo mais, você olha então, sempre você vai ver algumas pessoas que querem ficar sempre por cima. A Bíblia diz que 2 discípulos do Senhor, os filhos de Zebedeu, a mãe de Zebedeu um dia chegou perto de Jesus e falou assim para Jesus: Senhor,
eu quero te fazer um pedido. Eu sei que o senhor é o maioral, mas quando o senhor estiver lá no céu, eu só queria que o meu filho, um fosse de um lado, outro do outro seu, só isso. Eu queria que eles fossem então o segundo, depois o Senhor fosse eles, depois o senhor deixa o restante das pessoas. Nós hoje estamos vivendo um evangelho onde as pessoas elas são assim. Você repare que há um bom tempo atrás, Deus então já começou a desconstruir, né, aqui na nossa igreja, o estrelismo. Deus já começou a desconstruir então em nós essa estrela. Porque eu me lembro que nós tínhamos algumas poltronas aqui em cima, algumas cadeiras aqui em cima, os mais antigos se lembram disso. Talvez você olhe para alguns púlpitos, para algumas igrejas e sempre tem algumas pessoas lá em cima, né? E não que elas não mereçam honra, mas eu quero te dizer, eu sou o seu pastor, sou a pessoa que Deus então me usou para iniciar esse trabalho de trazer ele até aqui, mas eu não sou melhor do que você, não sou maior do que você, eu só tenho mais responsabilidades do que você, e eu estou aqui nessa manhã te servindo, amém? Você está sentando e eu estou te servindo. Esse é o grande propósito do evangelho, é servir as pessoas que estão então ao nosso redor. Já já os obreiros irão servir, e como eu gosto do ministério de obreiros. Se eu fosse você, se você ainda não é obreiro, você deveria ser um obreiro, porque esse é o ministério poderoso dentro da igreja. Sabe por que é poderoso? Porque é o que serve. O ministério de louvor acabou de servir-nos aqui com a adoração, amém? Nos levou então para a adoração. E aí então cada um de nós precisamos ter esse caminho e esse coração para poder então servir. Olhe para dentro de você agora e responda só para você. Você tem servido ou você só quer ser servido? Pastor, eu quero ser servido. Eu gosto de chegar em um lugar e como um self-service, eu vou lá, eu como, pago minha conta e vou embora. Não dou bom dia, não dou boa tarde, não dou boa noite, não converso com ninguém, não me preocupo quem então está ali me atendendo, a recepcionista, a pessoa que está então ali fazendo algo, porque elas estão ali e eu sou a pessoa que estou pagando a conta. Muito bem, isso não é cristianismo. Cristianismo é diferente disso. Tem gente que só quer estar acima. Então eu anotei alguns pontos aqui importantes para a nossa vida. E o primeiro ponto é que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Diga assim comigo, eu preciso seguir o exemplo de Jesus. Aleluia. Marcos 10:45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por último. Então é muito importante você saber que devemos seguir o exemplo que Jesus então nos deu. O exemplo de servir. O exemplo então de fazer. O exemplo de estar então pronto, preparados então para poder entregar. Entregar aquilo que é para nós. Vamos observar, quem é mãe e pai aqui? Diz amém. Você serviu seus filhos, não serviu? Você acordou para limpar eles? Você passou noite de sonos então por eles? É verdade ou não é? Você então fez todas essas situações, isso é o que? Isso é servir. Se você é uma pessoa, por exemplo, que cuida de uma pessoa idosa, meu pai, por exemplo, meu pai, ele passou muito tempo então sendo dependente de cuidados no final da vida dele. Então ali eu me lembro, e eu toda a semana eu comprei aquelas maquininhas de cortar cabelo. Meu pai gostava de cabelo bem curtinho, e eu ia cortar o cabelo dele, fazer a barba dele e cortar as unhas dele. Eu fazia isso então todas as semanas então por ele. E aí então eu pergunto para você hoje, muitas pessoas para pegar um copo de água para outro, dá trabalho. Para tirar a roupa suja de dentro do quarto, dá trabalho. Para dar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dá trabalho. Porque as pessoas perderam a referência do que é servir. Hoje nós vivemos numa geração que quer ser servido. Uma geração da qual você então está falando e elas querem apenas receber, mas não querem entregar.
não querem então fazer. Quando você só recebe e não entrega, há então um bloqueio. Você só vai receber mais quando você então aprender então a entregar. Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus para a nossa vida. Segunda coisa que eu extraio desse texto, que Jesus nos chama ao serviço. Olha o texto de Mateus 25:40. O que vocês fizerem a um desses meus irmãos, mesmo aos menores, a mim também o fizeram. Quando você faz para alguém, você está fazendo para o próprio Cristo. Quando você serve alguém, minha irmã, cadê as irmãs casadas aí? Quando você serve o seu marido, você está servindo a Cristo. Cadê os irmãos aí? Diga amém. Quando você serve a sua esposa, você está servindo a Cristo. Cadê os filhos aí? Digam amém. Todos os filhos. Quem é filho aí? Quem tem mãe, pai aí? Diga amém. Quando você serve os seus pais, você está servindo então a Cristo. E não só nisso, mas em toda a esfera da qual então nós estamos. Nós precisamos entender que no lar nós precisamos aprender a servir. O filho, a filha, o pai, a mãe, né? Todos precisam então aprender a servir para que o lar tenha então uma conexão, para que o lar então seja abençoado. Na igreja, você está aqui, seu carro está sendo guardado, está sendo então cuidado. Alguém está cuidando do seu carro. Você que tem seus filhos, que estão lá na escolinha, alguém está cuidando dos seus filhos. Quando você chegou, tinha alguém então ali cuidando da recepção para te atender e para te receber. Alguém então cuidou aqui da limpeza aqui da igreja para poder você chegar e estar tudo limpinho, cheirosinho, bonitinho. Servir na igreja. Nós precisamos, a equipe de louvor estava aqui das 7:30 da manhã para poder servir, para poder entregar. Então, nós precisamos aprender a servir no lar. Diga comigo, no lar. Na igreja. Amém? Terceiro, no trabalho. Diga comigo, no trabalho. Quantas pessoas que são tão tupetudas que passam e veem então algo e não têm capacidade de pegar, porque aquilo ninguém mandou ela fazer. Você precisa ser uma pessoa disposta a servir. No seu trabalho, seja aquele que quer servir, quer fazer mais. Ninguém precisa pedir para você pegar aquilo e colocar naquele lugar. Ninguém precisa pedir para você. Você precisa olhar e decidir servir. Servir então as pessoas, pastor, mas eu sou patrão. Aí que você deve servir mais ainda. Porque quanto mais é dado, mais então é cobrado diante de você. Pastor, mas eu então preciso fazer o quê? Você precisa estar sempre com o seu coração pronto para servir. Eu já disse para vocês e vou repetir. Deus, Ele colocou algo no meu coração e você pode chegar aqui em todos os cultos que você vai ter, eu vou estar na porta. Se eu não vou estar na porta, eu vou estar atendendo alguém, porque eu amo fazer isso. Não faço porque eu quero paparicar, que eu quero então, não, eu gosto desse trabalho. Esse é um trabalho meu, é um chamado meu que eu tenho de poder então recepcionar, pegar na mão das pessoas, olhar nos olhos das pessoas, ver então como então as ovelhas estão. Eu não precisava fazer isso. Eu conheço vários pastores amigos meus que tem uma salinha no fundo da igreja assim, ó, que sairiam em uma porta como se fosse ali. E a hora que ia começar a palavra, ele sai, prega, e a hora que termina, ele sai e vai embora. Mas esse não é a característica de Jesus. Jesus, ele está no meio de pessoas. Jesus, ele quer então estar junto com pessoas. Jesus, ele estava então mostrando para nós que em todos os ambientes da qual nós estamos, nós precisamos então estar servindo. Então no seu trabalho, você serve. Você é uma pessoa que serve no seu trabalho. Pense comigo, você é patrão. Receba essa palavra aí na sua vida aí. Você é patrão, você é um encarregado de uma empresa. Você então está à frente de um trabalho. Aí tem 4 pessoas. 4 pessoas. Tem lá um que serve, que é uma bênção. Tem mais outro que é mais ou menos, mas serve também. Mas tem um que não vai nem com bomba, só faz a obrigação dele e mais nada. Aí,
desses 4 funcionários, chega janeiro, você tem que cortar um. Você é o patrão. Quem que você vai cortar? Aquele que faz tudo, que serve, ou aquele que não faz nada? É óbvio. Tem gente que não sabe por que perdeu o trabalho. Tem gente que não sabe por que está perdendo então o trabalho. Não sabe. Porque não estão dispostos a servir. E o que é servir, irmão? Jesus ele disse assim, que você precisa aprender a andar a segunda milha. Ir mais longe diante da situação. Então no trabalho, na sociedade, você precisa aprender a servir. Vivemos uma geração que ninguém dá bom dia para ninguém mais. Ninguém se preocupa com ninguém mais. Nós estamos vivendo numa geração que se a pessoa está na fila, chega uma grávida atrás dele, atrás dela, ou uma pessoa idosa, ele fica ansioso para passar logo, chegar a vez dele ali, para ele não precisar dar a vez dele para aquela pessoa que é grávida, ou o idoso que está ali atrás. Porque o coração das pessoas em servir tem se perdido. As pessoas estão egoístas, estão olhando só para si. Se for para então eu passar em cima de alguém, não tem nenhum problema, o importante é eu me dar bem. Essas ações e essas atitudes não são atitudes de cristão. Nós estamos indo na contramão do mundo, amém ou não amém? Pastor, mas as pessoas que estudam comigo, as pessoas que trabalham comigo, os meus amigos, pastor, fazem isso. Mas nós estamos na contramão daquilo que o mundo faz. Nós estamos aqui, a nossa referência é Cristo. Amém ou não amém? A nossa referência é Cristo. Então nós precisamos aprender a servir no lar. Diga comigo, no lar. Diga comigo com mais força, no lar. Na igreja, no trabalho, na sociedade. Diga assim, o meu chamado é servir. Você quer ser abençoado? Você quer ter o melhor final de ano da tua vida? Aprenda a servir. Aprenda a servir. Terceira coisa, entenda, sempre vão surgir os obstáculos. Em toda a nossa vida e existência, os obstáculos vão existir. Pastor, mas eu não sirvo por isso. Pastor, mas eu não faço isso por isso. Porque, algumas coisas, canseira, falta de tempo, orgulho, egoísmo, tudo isso faz com que a pessoa, então, sempre coloque um obstáculo à frente de servir. Aí o marido chega em casa, a mulher chega em casa, os dois estão lá, e aí um não quer servir o outro porque estão cansados. Casamento não dá certo. Aí então a pessoa está olhando para um lado, olhando para o outro, e as coisas então não vai. Por que não vão? Porque a pessoa está então cansada, ou porque ela é egoísta. Não, eu quero que ela me sirva. Porque tem uns machão ainda, né? Tem uns machão ainda. E aí não, eu não posso fazer nada porque eu preciso ser servido. E a pessoa pensa que ela é um rei. E nós não estamos aqui. O Rei dos Reis morreu na cruz do Calvário pela tua vida e pela minha vida, nos dando então o ensinamento que nós precisamos servir. Então veja, você não pode deixar a canseira parar você. Você não pode deixar a falta de tempo parar você. Você não pode deixar o orgulho parar você. Qual é a grande dificuldade da igreja hoje no servir? As pessoas muitas vezes elas olham e falam assim, eu não tenho tempo, pastor, para servir na igreja. Pastor, eu não tenho tempo para assumir então um ministério, um departamento. Por quê? Porque ela está então cansada com os seus afazeres. Mas Cristo, o reino de Deus, as coisas de Deus precisam estar em primeiro lugar sobre a nossa vida. A nossa família precisa vir em segundo lugar. Depois vem o nosso trabalho, depois vem a sociedade. Então, se eu usar então essa escala, as coisas vão dar certo para a minha vida. Então pense, o reino de Deus primeiro, depois então a minha casa, a minha família, eu preciso servir. Depois então no meu trabalho, eu preciso servir. Depois então na sociedade, eu preciso servir. Eu preciso colocar então essa hierarquia sobre a minha vida para que eu possa então avançar e romper. Quarta coisa que eu quero ensinar para vocês nessa manhã. Todo serviço tem os seus frutos. Diga comigo, todo serviço tem os seus frutos. Em outras palavras, todos os trabalhos possuem os seus resultados.
Não tem como nós fugirmos disso. Isso é a regra de Deus. É a humanidade de Deus na nossa vida, mostrando para nós que é assim que nós vamos então avançar e romper. Nós fazemos, e de forma consciente ou inconsciente nós recebemos também de volta aquilo que nós estamos fazendo. Não há nada que não volte para você. Eu estava conversando com uma irmã no começo do culto e ela disse assim para mim: pastor, o que eu estou colhendo hoje são aquilo que eu plantei então durante toda a minha vida. E hoje eu estou vendo minha família abençoada, estou vendo isso, estou vendo aquilo. E ela falando então para mim. Então veja, esses são pontos que nós precisamos entender. Quando você está disposto em servir, a vida então devolve para você então tudo aquilo que você está fazendo, porque você consegue então avançar e romper em meio ao seu caminho. Quando você então serve no seu lar, o amor prevalece. Pastor, está difícil aqui no meu lar, minha casa, minha família, meu casamento, pastor, está difícil. Sirva, se entregue, doe, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai mudar a história da sua vida, mas você precisa primeiro fazer isso. Você precisa primeiro servir, primeiro se entregar, primeiro se doar, porque o amor vai prevalecer. Na igreja, pastor, por que eu devo servir na igreja? Porque um galardão é construído. Cada dia que você vem servir na igreja, cada coisa que você pode fazer na igreja, porque nós precisamos mudar a nossa cultura. Você precisa aprender que a igreja é uma engrenagem, e você é uma das peças dessa engrenagem. E nós só iremos dar certo aqui nessa cidade, ganhar essa cidade para Jesus, se você então entrar nessa engrenagem e fazer essa engrenagem girar. Você precisa entrar e fazer com que essa engrenagem gire. Alguém fez essa engrenagem girar até aqui para que você pudesse chegar e ver então tudo isso acontecer. Mas nós precisamos de mais força, nós precisamos de mais pessoas, nós precisamos de mais braços para que essas engrenagens então girem, para que nós possamos então alcançar. Então, por que eu sirvo na igreja? Porque há um galardão. Esses dias o Yuri está aqui. Vai servir ceia hoje, né, Yuri? Acho que o Yuri vai servir a ceia hoje. E ele terminou o culto, ele veio aqui conversar comigo. Ele disse que no trabalho ele estava pensando assim: por que o pastor faz o que ele faz? Ele falou para mim: por que o pastor não vai cuidar da família dele, vai passear, vai viajar, vai fazer... Por que o pastor fica assim? E ele vê, porque ele começou agora a mexer com a técnica de som aqui. Ele vê que eu chego quase junto com todo mundo aqui no começo. Não chego primeiro, tem vezes que eu chego primeiro e vou embora por último. E ele falou: por que será que o pastor faz isso? E eu vou responder para você: porque cada dia que eu sirvo, meu galardão aumenta. Não é um fardo para mim, é um privilégio poder servir ao Senhor. Servir então aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então eu quero que você compreenda que existe um galardão, e Deus está então preparando esse galardão para você. E toda vez que você serve, o galardão chega na sua vida, na sua história, aleluia. Quando você aprende a servir no seu trabalho, você nunca vai faltar o suprimento para a tua vida. Uma pessoa serva, ela nunca vai ficar sem serviço. Ela sempre vai ter então algo mais. Nós trabalhamos com uma equipe bem grande. O irmão Dil aqui trabalha em uma das frentes de trabalho nosso. Acho que nós temos talvez, não sei, eu não parei para contar não, mas deve ter uns 40 que trabalham mais ou menos, 35, 40 no nosso ecossistema, fazendo então o que a gente está trabalhando hoje, nas construções e etc e tal. Mas tem pessoa que você nem pedindo não faz. E tem pessoa que você não precisa pedir e ele já fez. Olha a diferença. Aqueles que são líderes, aqueles que trabalham com pessoas, sabem do que eu estou falando. Tem pessoas que você não precisa falar nada para ele no trabalho, ele simplesmente está predisposto em fazer. Está com a mão na massa para chegar lá e fazer. Ele não quer saber se ele vai ganhar mais, ele não quer saber se ele vai ser reconhecido por ninguém, não quer saber de nada, ele simplesmente vai fazer. Só que automaticamente, essas pessoas são recompensadas. Então eu quero que você compreenda, e lembre sempre, se você então é esses 4, lembre-se que se um dia tiver que cortar alguém, vai cortar o quê? Aquele que não faz nada. Aquele que sempre então está cansado, aquele que sempre está, pede para fazer uma hora extra, não posso.
Pede para ficar um pouco mais tarde. Ah, não dá para me fazer. Ah, pede para fazer um serviço que não está então naquele programa. Ah, mas eu não vou fazer uma função dobrada, né? Porque agora tem essa benção aí, né? Ah, não posso fazer uma função. Irmãos do céu, quando eu trabalhava de motorista, meu cunhado está ali, eu trabalho lá na empresa até hoje. Nós trabalhávamos, hoje parece que deu uma mudadinha, mas não é muita coisa não, parece que está quase que a mesma história. Sabe o que nós fazíamos? Nós abastecíamos, nós trabalhávamos de motorista, nós trocávamos pneu, nós arrumava pneu, nós trocava mola, nós lavava o caminhão, nós fazia tudo. Hoje, tem um para cada coisa. Senão ainda não está bom. Mas sabe, irmãos, eu quero te dizer que aqueles que servem, que aprenderam um princípio de servir, ele vai se dar bem na vida. Porque esse é o ensinamento de Jesus. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: você quer se dar bem na vida? Diga assim: sirva. Diga para ele assim: o seu nome agora é servo. Na sociedade, sempre que você vai servir alguém, vai retornar para você, aleluia. Ah, como eu queria ver, sabe, essas pessoas que chegam todos arrumadinhos aqui na igreja, bonitinho assim, sabe, tudo arrumadinho, certinho, lá no meio da onde que nós vamos muitas vezes entregar então um prato de comida, uma cesta, ou então, sabe, uma comida lá para o pessoal lá, que muitas vezes você precisa abraçar ele e está cheirando mal. Quando você faz isso, a recompensa chega para a tua vida e para a sua história. Eu quero que você então mude o coração e entenda que Jesus, ele não veio para servir. Jesus, ele não veio para ser servido. Jesus, ele veio para servir. Porém, nós devemos vencer cada uma dos obstáculos, por cada uma das barreiras, por meio da humildade e pelo exemplo de Cristo. E eu quero ler para vocês Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma que de Cristo, que embora sendo Deus, não atualmente que o ser igual a Deus era algo a que se desviou a pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele se esvaziou para tornar-se semelhante a mim e a você, e dizendo assim: você precisa servir. Olha para o seu irmão e diga assim: você precisa servir. Seguir o exemplo de Jesus. Jesus nos chama então ao serviço. Entenda que sempre irão surgir os obstáculos, e todo serviço tem seus frutos e também as suas recompensas. Lucas 22:27 diz assim: pois quem é mais importante? Quem está à mesa ou quem a serve? Não é quem está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus, ele veio e serviu, entregou tudo pela tua vida e pela minha vida. Tudo. Seu sangue precioso derramou naquela cruz do Calvário. E João 13:14 diz assim: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os seus pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus fez o exemplo para que eu e você pudéssemos também fazer. Você vai ser servido nessa manhã. Quero chamar os obreiros aqui à frente. Quero convidar também a equipe de louvor para nós então adorarmos ao Senhor. Nós vamos servir vocês. Nós vamos entregar para vocês então aquilo que o Senhor ele fez, que foi o corpo e o sangue dele pela tua vida e pela minha vida. Mas você vai receber e você também vai entregar para outras pessoas, para que assim a bênção de Deus esteja sobre vocês. Eu não sei aqui, irmãos, quantos de vocês têm o coração de servo? Eu quero que vocês, sabem, olhem para a vida das pessoas, olhem para a nossa igreja. Comece a observar quem tem o coração de servo. Quem está sempre disposto então a entregar.
Quem sempre está então disposto em fazer algo? Comece a observar. Na sua casa, quem são as pessoas que servem na tua casa? Você ou os outros se servem? Pastor, eu preciso mudar essa situação. Então nós vamos levar para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho, para dentro da sociedade, essa cultura do serviço. Porque Deus nos chamou para servir. Hoje nessa ceia nós temos 1, 2, 3, 4. 4 servos que decidiram então servir. Novos. Aqui, ó, a Gil e o Murilo também são das últimas, né? Os últimos então que chegaram. Praticamente hoje vocês vão ser servidos por aqueles que estão iniciando. Sabe por quê? Porque eles entenderam que o lugar deles não é apenas ser servido, é também servir. E eu quero desafiar você, para quem sabe na próxima ceia você ser um daqueles que estarão aqui à frente servindo, aqueles que estarão, e aqueles que receberão a ceia voltarão, e assim sucessivamente, nós servindo uns aos outros. Lembre de alguém que está servindo você no seu trabalho. Quem sabe você faz algo então diferente para essa pessoa entender que aquilo tem algo diferenciado, e você então passa a servi-los também. E assim nós vamos levando o Evangelho e o Reino de Deus à frente. Na sociedade, o que te custa você parar para alguém passar? O que te custa você dar espaço então para alguém? Teve um dia, eu estava na fila de um supermercado. Eu havia pego um maço de alface, o hortifruti estava assim do lado, no fundo. Eu tinha pego um maço de alface e mais algumas coisas, e a pessoa estava na minha frente assim, no caixa, passando, e eu estava aqui, eu conheço ela. E ela disse assim: nossa, alface bonita, tal. Eu vou pegar um também. Eu disse assim para ela: pode pegar esse aqui, eu vou lá buscar outro. Ela olhou assim, porque isso é estranho. Quando você começa a servir as pessoas, isso é estranho, porque ninguém faz isso. Diga comigo: mas eu vou passar a servir. Aí eu fui lá, peguei outro maço de alface e passei na fila. Eu quero que você aprenda. Eu quero que você então use então aquilo que Deus colocar na tua direção essa semana, para que você possa servir ao máximo. E quanto mais servo você for, quanto mais serva você for, mais a bênção de Deus estará sobre a sua vida, mais a bênção do Senhor estará sobre a sua casa. Não queira ser estrela. Aquele que poderia ser a estrela disse assim: ei, eu não quero ser servido não, eu vim aqui para servir vocês. Aleluia. Feche seus olhos um pouquinho aí onde você está. Que o Espírito Santo de Deus toque ao coração de cada um de vocês, para que esse desejo de servir, para que esse desejo de estar à frente diante do Senhor aconteça de uma forma especial em Cristo o Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, neste momento. Aleluia. A ceia vai ser servida. Eu gostaria muito que todos vocês: pastor, mas você está aqui, você está apto a tomar a ceia. A Bíblia diz que aquele que não come do pão, não bebe do cálice, não tem parte com ele. Jesus estava à mesa e ele quis servir todo mundo, e é isso que nós queremos fazer aqui nessa manhã. Servir todos vocês em nome de Jesus, amém? Os obreiros vão servir vocês, pegue até que todos sejam servidos e nós vamos